Olá, alunos do quarto ano. Nossa aula de hoje é Geografia, a divisão territorial do Brasil. Primeiro, vou falar aqui algumas partes da geografia, né? Para a geografia, um território é uma área sobre a qual o Estado exerce uma soberania e abrange todo o solo ocupado pela essa nação, por exemplo, o Brasil, né? Então, o espaço territorial do Brasil, certo? Ele fala do solo, né? Que é a parte ocupada, justamente ocupada pelo Brasil, né? Os territórios possuem uma área delimitada por terra ou por água, demarcada os seus limites. Quer dizer, o Brasil tem um limite dele para não pegar partes de outros países, certo? Então, tem um limite até esse certo local aqui, aí é Brasil. Chegou esse outro, já é outro país. Chamamos de limite a demarcação territorial entre áreas vizinhas, já vai falar o que é limite, certo? É definido normalmente por lei, né? Entre um acordo, até aqui ainda é Brasil, até aqui já começa o Paraguai, começa a Bolívia, e assim vai, certo? De qualquer das instâncias da administração pública, pode ser municipal, estadual ou federal. Quer dizer, há limites de um estado para outro, de um município para outro, quer dizer, Fortaleza e Caucaia. Fortaleza e Caucaia é muito perto. Então, até uma certa parte de Fortaleza, até uma certa parte em Fortaleza, depois já começa Caucaia, certo? E assim vai. Do mesmo jeito também tem os bairros, né? Os bairros têm seus limites, né? Certa rua, ainda é um bairro, depois já é outro. Aí a gente vai falar dos conceitos. O que é isso? Limite, fronteira e divisa, né? O limite de divisa e fronteira são palavras usadas para definir a separação de territórios e cada uma delas tem um significado específico. O limite, né, é usado entre os municípios, né? Por exemplo, o limite entre Porto Velho e Nova Mamoré, né? Como eu falei também, por exemplo, Fortaleza e Caucaia, né? Existe um limite que termina Fortaleza, existe um limite que começa Caucaia, né? Fortaleza e Maranguape, né? Tem o limite termina Fortaleza para começar Maranguape, e assim vai, né? A divisa é a separação de dois estados, por exemplo, Rondônia e Amazônia, por exemplo, o Ceará e o Rio Grande do Norte, né? Então, tem uma divisa, certo? Para separar até certo local onde é Ceará, depois já começa o Rio Grande do Norte. Fronteira é usada para separação de países, por exemplo, Brasil e Bolívia, né? Eu até já mencionei isso aí, né? Brasil e Uruguai, né? Brasil e Paraguai, né? Tem seu limite, né? Até certo local ainda é Brasil, depois começa já o Paraguai, começa a Argentina, começa o Uruguai, e assim vai, certo? Então, o limite é entre município, a fronteira entre país e a divisa entre estados. Pronto, eu botei um mapa aqui para que vocês entendessem melhor, né? A fronteira aqui, ó, o país, aqui o Brasil, e tá aqui os outros países, as bandeiras dos outros países, né? Então, existe uma fronteira, né? Onde termina o Brasil, vai começar outros países, né? Existe a divisa, certo? A divisa aqui entre os estados, certo? Aqui, ó, o Pará, para começar a Amazônia, Ceará, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, né? Ceará, Pernambuco, e assim vai, certo? Que o Pará e Mato Grosso, Amazônia, Rondônia, Amazonas, Acre, Amazônia, Roraima, certo? Então, existe essa divisa entre os estados. E existe o limite entre os municípios, né? Como eu falei aqui dentro do Ceará, né? Existe o limite de Fortaleza para outros municípios, né? Caucaia, Maranguape, né? Eusébio, certo? E assim vai. Além da divisão política em unidade federativa, que constitui o Estado, dividido em município, Distrito Federal, existe uma divisão com base nas macro-regiões, né?
Quer dizer, o Brasil é dividido em estados, e esses estados, certo, formam um conjunto em regiões, né? Tem a região norte, que é essa parte verde aqui, ó, certo? Composta de 7 estados, tem a região nordeste de 9 estados, sudeste de 4, centro-oeste de 3 e o sul de 3, certo? Então, cada cor aqui é uma região, certo? É dividida em regiões, para ficar melhor a administração, né? E essas regiões é dividida cada um estado, né? A gente vai falar de cada região, né? De cada região. Primeira região norte, que é a maior região do Brasil, em extensão muito grande, é formada de 7 estados, que eu falei, né? Grande parte da floresta é localizada nessa região, grande parte da floresta amazônica. Aqui tem alguns produtos dessa região, né? Aqui na Amazonas, a Vitória Régia, né? Pará tem aqui um artesanato, né? Rondônia, estradas de ferro, né? Tem um trem aqui e assim vai, certo? E aqui a região Nordeste, né? É a região com maior número de estados, tem 9, certo? Todos são 9. É famoso pelas belas praias, né? Porque vindo daqui do Maranhão até aqui a Bahia, todas aqui tem praia, quer dizer, todos os estados aqui tem praia. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia, né? Todas elas aqui têm praia, então muito conhecida pelas suas belas praias. A região centro-oeste, né? Eu tenho Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, né? Aqui ela é formada por 3 estados e pelo Distrito Federal, que vocês estão vendo aqui o símbolo de Brasília, né? Onde encontramos a capital do Brasil, Brasília. A pecuária se destaca nessa região com a criação de gado bovino. O Sudeste, formado por 4 estados, a região mais populosa, tem mais gente lá, né? É uma grande aglomeração de pessoas morando lá, né? Essa região é mais populosa e apresenta a economia mais desenvolvida, com destaque na metrópole nacional, que é São Paulo, né? Muita gente trabalhando em São Paulo, né? E a região sul possui 3 estados, é a menor região do país em extensão e a mais fria também, a mais fria de todas, né? Tem aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, certo? Aqui tem o chimarrão, né? E a nossa agenda, Geografia, Divisão Territorial, as páginas que vocês vão fazer da atividade 58 até a 61. Boa aula para vocês, bons estudos, certo? Leia o livro, leia o capítulo bem direitinho, muito importante isso, né? Tá dando uma lida no capítulo, certo? Pois boa aula para vocês, bons estudos.